Salve, querido aluno, salve, querida aluna. Eu sou o professor Silvio Santana, professor de Lei de Execução Penal, Legislação Extravagante, como um todo, Direito Constitucional. Estamos aqui hoje para falar sobre Lei de Execução Penal, que é a Lei 7210 de 1984. E na aula de hoje, iremos falar a respeito do trabalho do preso e do internado. O trabalho é parte fundamental na política de ressocialização do preso, tá certo? Então, vem comigo aqui na Losita. Você pode me encontrar no meu Instagram através de Prof. Silvio Santana, tá bom? Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Método QR e o nosso site, beleza? Vai lá, cabeção, é nóis. Trabalho interno e externo do preso e do internado é o tema da aula de hoje. Então, olha só. Quando se fala em trabalho, laboro, as atividades de trabalho devem ser tanto quanto fomentadas em ambiente prisional. Ora, por várias razões o trabalho é importante, poderia eu dizer aqui que é importante para o próprio ladrão, para o próprio apenado, para o próprio vagabundo, entender que existem outros meios de criar família que não cometendo ilícitos. E é importante também para que os bônus, para que o lucro que esse ladrão vir a gerar possa reparar os danos do crime, se autossustentar, não é? Diminuir o peso do Estado frente à execução penal, ajudar a família que está fora. Então, e com isso, as empresas que colaboram também podem ser ajudadas, disponibilizando de uma mão de obra, tá certo? Até mais barato e mais em conta aí, por algumas razões que a gente vai ver a seguir. Ou seja, é uma relação onde todos vão lucrar. E o trabalho, ele faz parte, sim, da política de ressocialização e é parte fundamental que pode cair na sua prova. Vem comigo aqui para a gente entender. Então, olha só, vamos avançar. Então, o trabalho, qual que é o status do trabalho? O trabalho, ele é obrigado ao condenado. Pessoal, condenado é aquele cara que já sobreveio sentença judicial, ó. Já veio, já sobreveio decisão judicial, decisão judicial inapelável. Nem vou falar da mudança de segunda instância, não vou falar sobre isso. Aquele cara já está condenado, né? Então, é um dever social, funciona como um dever social, condição da dignidade da pessoa humana. E qual é a finalidade? Sempre educativa e produtiva, tá? Esse é o trabalho. O trabalho, ele é ao mesmo tempo um dever e também um direito do preso. Ele é tanto um dever quanto um direito da pessoa presa. Ele figura como um direito e como um dever. Simultaneamente, ele é um direito e ele é um dever também, dada a importância desse tema, né? Então, olha só, se o trabalho é um direito e um dever, vamos fazer uma visão geral, vamos ter aqui uma visão geral sobre esse camarada. Olha só, visão geral sobre o trabalho. Primeiro é realizado com as devidas precauções e cuidados relativos à segurança e higiene. Não é porque o cara tá preso que eu vou pegar ele, vou jogar, sei lá, colocar numa fornalha de tijolos com 1 milhão de graus. Ah, vai queimar o cu do ladrão. Não, porra, tem que tomar os cuidados. Garantir os EPIs, tomar cuidado para que ele não se machuque, os cuidados relativos à segurança no trabalho, tá certo? Não, então a lei de execução penal fala, tem que tomar esses cuidados. Então, olha só, primeiro, realizado com as devidas precauções, então coloca aí, ó, realizado com as devidas precauções relativas à segurança e higiene. Segurança e higiene. Beleza? Então tem que tomar esses cuidados com segurança e higiene. Primeira observação. Segunda observação nessa visão geral. Não está consolidado, não está sujeito a CLT, consolidação da lei do trabalho. Ó. Não está consolidado, vou colocar aqui sujeito. Não está sujeito à consolidação das leis do trabalho. Tá bom? Não está sujeito.
Terceiro, o preso político não está obrigado ao trabalho. Vou colocar isso aí, ó. O preso político não está obrigado ao trabalho. Não temos essa condição no Brasil, mas o artigo 200 da LEP fala isso. Obrigado ao trabalho. Todo mundo é obrigado ao trabalho? Não. O preso político não está obrigado ao trabalho também. Nem o preso provisório. Então o preso político aqui, a gente vai ver isso lá no artigo 200 da Lei de Execução Penal, fala isso. E também em quarto, como eu falei do preso provisório, vamos colocar aí também, ó. O preso provisório, que também é chamado de inocente preso, tá certo? O trabalho é facultativo, trabalha se quiser. Tá? Então o trabalho é facultativo. Então, portanto, o trabalho ele é facultativo ao chamado preso provisório, isso por força do artigo 31, mais precisamente no parágrafo único da LEP. Então, o preso provisório é aquele cara que não veio sobre ele condenação penal, tá? Ele não está condenado, ele está inocente, ele está sob uma prisão temporária, uma prisão provisória. Então, esse camarada, como não tem condenação, não pode obrigar ele ao trabalho, embora recomenda-se que ele trabalhe, tá bom? E o preso político, portanto, está vedado, o preso provisório ele é facultativo e o preso condenado é obrigatório, entendeu? Vem cá, vamos coadunar isso? Olha no lance! Vamos colocar aqui, ó. Então vamos lá. Se for preso condenado, ele é o quê? Ele é obrigado a trabalhar. Vou colocar obrigatório, mas ele é obrigado ao trabalho. Agora, se for preso provisório, o trabalho é o quê, meus queridos? Facultativo. E se for preso político? O trabalho ele é vedado. Percebeu? Essas coisas aí? Então cuidado com essas informações que podem ser bastante importantes aí no seu material, tá bom? Então essas são as observações gerais aí. Aí se um dia, tá até aqui, ó, beleza, até trouxe para cá o texto para vocês, ó. Calep fala que crime político não está obrigado ao trabalho, beleza? E o artigo 31 fala que o preso provisório não é obrigado e só poderá ser executado, se for o caso, no interior do estabelecimento também. Então só pode ser executado o trabalho do preso se for no interior do estabelecimento. Isso para o preso provisório, tá? Então vamos lá. E se um dia o cara fala, eu não quero mais trabalhar, eu estou com a dor no cu, não quero trabalhar. Cuidado, se ele recusar injustificadamente ao trabalho, ele comete uma chamada falta grave, tá? Vamos ver isso aí? Então isso, lembrando que essa recusa se dá somente ao condenado. Se o condenado, vou pegar aqui, ó, condenado, tá? O condenado, que você já sabe quem é, que aquele cara está sentenciado, ele se recusa sem justificativa ao trabalho. Se recusou, se negou ao trabalho, ele comete uma chamada falta grave. Artigo 50, Romanos 6 da LEP. Tá? Então, olha só, ele aí fala assim, ó, o artigo 50 fala, comete falta grave, ou seja, esse aqui é o rol exaustivo das faltas graves. O condenado, a pena privativa de liberdade. 6. Inobservados os deveres previstos nos incisos 2 e 4 do artigo 39 dessa lei, que é a recusa ao trabalho. Tá bom? Então, se ele se recusou, olha aí, ó, desobedeceu, conduta oposta, olha só, constitui deveres do condenado, olha, obediência ao servidor, ele desobedeceu, então ele comete falta grave, ou com qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, ou conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão da ordem e da disciplina, tá bom? Então ele comete o quê? Falta grave, tá bom? Então, resumindo a ópera, comete aí falta grave o apenado que se recusar sem nenhuma justificativa a trabalhar. Então qual que é o resultado? Ele comete uma falta grave. Aí ele vai ser processado através de um PAD, depois a gente vai falar sobre isso. Beleza, tá? Legal demais. Então olha só, vamos lá. Lembrando aí sobre os benefícios, tá? Deixa eu ver aqui mais um slide aqui. Tá.
Os benefícios, remuneração, grana, faz-me rir. Dinheiro. Remuneração, o que a LEP fala? Que ela nunca poderá ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Então, nunca inferior a 3/4 do salário mínimo, beleza? E essa grana que ele receber, esse dinheirinho que ele receber, vai ter que dar para a seguinte coisa: esse 3/4 de salário mínimo vai ter que indenizar por danos causados pelo crime. Essa indenização, tá? Quando não reparado por outro meio. Então, obviamente tem que ser motivado pelo juiz aí. Então, indenização por danos causados pelo crime, beleza? Assistir a família lá fora, ajudar a família, as suas pequenas despesas pessoais, barbeador, desodorante, a maconha, não, tô zoando. Claro que eu tô zoando com vocês, porra, claro que não. Ilícitos não entram, né? No fabuloso mundo da LEP. Não entra, né? As suas despesas, o cara quer comprar um barbeador, o cara quer comprar um desodorante, o cara quer comprar uma cueca, né? Então é isso aí, pequenas despesas. E 4, ressarcimento do Estado pelas suas custas com a manutenção do condenado, isto é, sem prejuízo. Aqui que é importante, eu vou até pegar uma outra cor aqui, ó. Sem prejuízo das alternativas anteriores. Atenção, ó. Aí muita gente fala, mas existe a previsão que o vagabundo custeie as suas próprias despesas? Sim, a resposta é sim. A lei de execução penal tem essa previsão, que ele custeie suas próprias despesas. Mas para ele fazer isso, primeiro, ele vai ter que ressarcir pelos danos do crime, assistir a família e as suas pequenas despesas. Se sobrar grana pro Estado, mano, 3/4 de salário mínimo, porra, você acha que dá? Então você imagina que ele receba 3/4 do salário mínimo. E por último da relação tá custear a sua despesa e manutenção. Mas existe previsão na lei. Existe, tá aqui. Se tiver na sua prova perguntando se existe disposição para que o preso custeie suas próprias despesas, sim, existe. Porém, né, obviamente, tem que ser feito com o produto do seu trabalho e não pode prejudicar as outras alternativas aí que a gente viu aqui acima, como indenizar a família que ele causou mal, por exemplo, assistir a família e pequenas despesas pessoais. Assistir a família, assistir, o verbo assistir no sentido de ajudar mesmo. Bacana? Então essa é a remuneração do vagabundo, tá? Tem que dar para isso. Importante aí, né, que o trabalho do preso provisório, do preso, será sempre remunerado. Vale dizer isso daí que o Código Penal fala isso, lá no artigo 39, fala do Código Penal, tô lá no Código Penal, viu? Fala que o trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios de previdência social, porra. Cuidado, não vai confundir CLT com previdência social. O cara vai lá, quebrou o braço. Quebrou o braço, ele tem direito a afastamento. Inclusive, se ele não provocou o acidente de trabalho, se ele provocou, ele comete falta grave. Mas se ele não provocou, ele tem direito a continuar a remissão, que depois você vai ver o que é remissão, que é a diminuição da pena por meio do trabalho, estudo, né? Então, leitura em alguns locais, mas a LEP não prevê leitura, depois eu falo sobre isso, relaxa. Ou seja, quero dizer que CLT não é igual à Previdência Social. Cuidado com isso, tá? Ele não tem direito às férias. Eu quero tirar minhas férias. Não, desgraça. Que porra de férias? Agora, eu queimei um braço. Pode ficar lá relaxando lá até você melhorar. Beleza? Tem diferença. E também o artigo 30 fala que das tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Silvio, mas como não? Não, gente, não pode. Olha só, vou dar uma dica para vocês aqui, olha aí. O cara tá lá, né? Tá fazendo prestação de serviço à comunidade, né? Então, isso daí, essa prestação de serviço à comunidade, eu vou falar sobre isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma medida que a gente fala aí alternativa. Então, vou até colocar isso aqui, ó. Isso aí é a medida alternativa diversa da prisão. É uma medida alternativa. Essa medida alternativa aí é diversa da prisão. Ou seja, para não prender o vagabundo, manda ele prestar serviço à comunidade. Então, portanto é o quê? É uma sanção. Como é que ele vai receber
né? Então é uma sanção, ele já está com benefício, já não está preso, já não está enjaulado. Então é uma medida alternativa diversa da prisão, portanto é uma sanção. Por isso que o artigo 30 da Lei de Execução Penal fala o seguinte, fala que ela não será remunerada, tá bom? Beleza. Quais são os benefícios do trabalho? Tá bom. O que o cara vai ganhar com isso? Além dessa grana, que eu já falei do artigo 29, vou colocar aí, ó. Benefício. O que vagabundo vai ganhar com isso? O cara vai ganhar, né? O cara vai ganhar a remuneração. A gente já viu isso, né? O cara vai ganhar a graninha dele lá. Isso aqui tá lá no artigo 29. Então ele vai ganhar isso aí. E além disso, ele vai ganhar um outro instituto que eu vou começar a falar aqui agora. É a remissão. Tá? É a remissão. Gente, remissão nada mais é que a diminuição da pena. Tá? É a diminuição da pena que em momento oportuno eu vou desbravar isso aqui. Mas por hora você vai saber que a LEP prevê que essa remissão seja pelo próprio trabalho e também por estudo. Em momento oportuno, veremos esses benefícios que o vagabundo tem, que é a diminuição da pena por meio do trabalho e por meio do estudo. Esses são os benefícios que o vagabundo, que o apenado tem, tá bom? É isso que ele tem. Agora, vamos lá, vamos aprofundar aqui o bagulho. Importante isso aí, tá? O trabalho forçado versus o trabalho penitenciário. Cuidado, primeiro, vamos entender um pouco sobre isso. A Constituição Federal, a nossa Carta Maior, a Carta Máxima da Nação, entende, ela veda isso, inclusive, trabalhos forçados. Vou colocar aqui, ó, trabalhos forçados. São vedados, tá? É vedado lá no artigo 5º, mais precisamente do Romano. Eu acho que é o 47, acho que é 47. Mais precisamente na linha C, se não for, vai desculpando aí, mas deve ser mesmo. Beleza? Então ele veda isso daí, tá? Ele veda, ele proíbe trabalhos forçados, tá bom? Então é vedado, tá bom? E o trabalho penitenciário, ele é diferente. Vamos lá, ele tem objetivo, né? Ele tem o porquê de existir. Qual que é o objetivo? É a ressocialização. O objetivo é ressocializar. Ressocialização. Beleza? Então, respeito aqui a dignidade da pessoa humana. Então, vamos colocar aqui, ó. Tem que haver o respeito à dignidade da pessoa humana. Beleza? Então, o trabalho ele deve evitar aquela chamada o ócio. O cara tá lá no ambiente prisional, ocioso, 22 horas de jaula, 2 horas de banho de sol por dia, 24 horas por dia ocioso, pensando no mal. Minha afinada avó falava que mente vazia é oficina do capeta. Então, anote aí, para evitar o quê? A ociosidade. É para isso que serve o trabalho penitenciário, ó. Evitar o ócio, a ociosidade. Olha só o que eu fiz. É com C mesmo. Ociosidade. É assim que se escreve ociosidade. Esse ó tá muito sozinho. Ociosidade. Tá bom? Ócio. Evita-se a ociosidade no âmbito prisional. Ou no âmbito penitenciário. No âmbito penitenciário. Show de bola. Bacana. Então isso é a diferenciação que eu queria fazer aqui agora. Tá bom? Então trabalho forçado versus trabalho penitenciário não é a mesma coisa. Tá? Formas de trabalho. Como se dá o trabalho? O trabalho pode ser interno e pode ser externo. Se o trabalho for interno, a gente diz que ele também é chamado de intramuros. Se o trabalho for externo, dizemos que ele é chamado de extramuros. Tá? Então já vai se ambientar com isso. O trabalho pode ser intramuros ou pode ser extramuros. Tá? Dentro dos muros da cadeia, dentro da penitenciária, o trabalho intramuros pode ser em quê? Pode ser, por exemplo, em manutenção, limpeza, serviços diversos. Então, coloca aí. Manutenção, né, fazer a limpeza lá, consertar alguma coisa. Pode ser em limpeza.
ou qualquer outra necessidade. E serviços diversos, né? O cara vai lá limpar lá a cadeia, tá bom? E se for extramuros, cuidado, olha só. Se for extramuros, só tem um local que pode ir, tá? Só um local que pode ir. Obras e serviços públicos. Ou seja, sair da cadeia para trabalhar, obras e serviços públicos. Aí você fala, tá, mas todos os presos que estão em cárcere podem? A gente vai ver depois que não, tá? Mas que tipo de obra de serviço público? Exemplo, é asfalto. Vai lá fazer um asfalto, vai fazer uma jardinagem, vai cuidar de um jardim. Obras de serviços públicos, tá? Né? Por exemplo, sei lá, construções. Construções também, só para ficar bem claro para você aí. Tudo isso pode? Pode, por exemplo, tá? Então, o trabalho interno e externo, tá? Então, lembrando aí que tanto o trabalho interno quanto o trabalho externo pode pleitear aí a remissão, tá bom? Então, o trabalho pode ser interno e pode ser externo. Show de bola? Tranquilo? Então, vamos avançar. No trabalho interno, que é o intramuros, lembrando aí, ó, dentro da cadeia é o trabalho intramuros, dentro do rigor penitenciário, deverá se observar alguns aspectos, né? Alguns aspectos. Esse intramuros aí, vamos colocar que é dentro do ambiente prisional, ó. Dentro do ambiente prisional, para ficar muito claro isso. Junto com os agentes lá. Beleza? Dentro do ambiente prisional. Beleza? Tranquilo? E olha só. Verifica-se critérios como a capacidade, a aptidão, a habilitação, a condição pessoal do preso, as necessidades futuras do preso e as oportunidades do mercado de trabalho, tá bom? Beleza. Aí você fala, tá, mas em qual momento verifica-se isso? Então vamos colocar uma observaçãozinha aí para ficar legal, ó. Vou colocar essa observação bem aqui na lateralzinha, tá? Então, quando ele chega no ambiente prisional, ele vai fazer o chamado exame de classificação. Então, coloca aí, ó, o exame de classificação, que a gente já conhece bem, já verificamos em aula anterior. Beleza? Se você não viu, volte para ver. Se não lembra, também volte. Beleza? Ao entrar no sistema prisional, ao entrar no sistema prisional. Então, esse exame de classificação, quando ele entra no sistema prisional, beleza? Funciona como, colocar aí, como princípio orientador da pena. Como princípio orientador da pena. Assim o cara chega, lembra? Tem a central técnica de classificação. Lembra disso? Composta por quem? Você lembra disso? Você lembra disso? Né? Composta por do mínimo 2 chefes de serviço, psiquiatra, psicólogo, né? Lembra disso? Assistente social e dirigida pelo diretor do estabelecimento. Lembra dessa CTC? Se não lembra, volte lá na minha aula, que lá eu expliquei isso daí. Então, vem comigo aqui. Funciona como princípio norteador da execução, né? Ou da pena mesmo, tá certo? E, vamos lá, colocar aí, ó, contribui para o perfil do apenado. Então, contribui para o perfil do apenado. Então, assim que o cara chega, perfil do apenado. Quando o cara chega, a CTC vai lá e verifica que esse exame de classificação feito pela CTC, a gente já falou sobre isso, ela verifica de acordo com a capacidade, aptidão, habilitação, condição pessoal, necessidade futura do preso e oportunidade do mercado de trabalho, tá bom? Necessidades do mercado de trabalho. Tudo isso daí para nortear a execução da pena. Então, quando você chega lá e norteia a orientação da pena, né? É um princípio de orientação da pena. Quando você chega lá, o vagabundo chegou, pá! Ele chega no ambiente prisional, aí, obviamente, ali ele vai ser inserido, ele responde a um questionário, verifica, sei lá, se ele é um cara que tem predisposições, às vezes o cara ele é padeiro, aí cometeu um crime, ele é formado em informática e cometeu um crime, tudo isso conta e muito, tudo isso norteia a execução penal. Quem faz isso é a CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação, que a gente viu em aula anterior. Pronto, você viu a razão de ser da CTC. Além de nortear a execução da pena, é verificar se o vagabundo está apto a realizar algum tipo de trabalho. Às vezes o cara é eletricista, é pedreiro, tem aptidão para tal coisa. Então verifica-se, comprova-se tais aptidões
traz habilitações, tais condições pessoais desse apenado e promove a ele a oportunidade do laboro, da atividade de trabalho. Percebeu bem como é que funciona? Então, tranquilo, vamos voltar aqui. Então, você perceba como é norteado aí a execução penal. Nada muito complicado, beleza? Aí, sobre limitadores e jornadas de trabalho. Quais são os limitadores disso aí? Vamos lá, o trabalho não é feito a culhão. Não é porque o vagabundo está preso que você vai pegar ele e vai falar: ah, vagabundo, trabalha 23 horas por dia. Não, caceta. Tem uma jornada de trabalho. Tem lei para isso. A LEP regulamenta a carga de trabalho do vagabundo, tá bom? E a LEP regulamenta também algumas outras coisas. Portanto, a LEP ela limita algumas condutas, tá? Não pode ser feito às pampas. Então, esses limitadores nós vamos ver daqui a pouco, depois do intervalo. Você vai continuar aí, tenho certeza disso. Então, fiquem todos muito bem e até daqui a pouco. Valeu!